Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Capítulo 8, verso 14 de Romanos, diz-nos assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Nós vamos orar e depois nós vamos adentrar um pouquinho mais nesse assunto. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa nessa manhã. O Senhor tem sido e é extremamente bondoso para conosco. Obrigado por este lugar. Temos todo o conforto para nos reunirmos aqui e falarmos da Tua palavra. Nós reconhecemos isso como uma dádiva vinda do Senhor. E rogamos, Pai, que abençoes aquilo que vai ser estudado nesta manhã, pois rogamos em nome de Cristo. Amém. O que é a parte que eu estou vendo com os irmãos nessas questões? Aqui o texto diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu expliquei aos irmãos que há uma diferença enorme entre o povo de Israel e a igreja nesse sentido. A palavra de Deus usa dois nomes diferentes para filhos, quando trata, por exemplo, do povo de Israel e quando trata da igreja. Quando o texto aqui diz, esses são filhos de Deus, a palavra para filhos que a Bíblia está usando nesse texto é a palavra para filhos adultos, tekna. Esses são tekna, são filhos adultos de Deus. E por que a Bíblia usa essa palavra? Porque quando se refere a Israel, a Bíblia não usa essa palavra. Ela usa a palavra que significa filhos pequenos, filhos ainda incapazes de assumir um compromisso de maturidade. Um dos exemplos disso está na palavra adoção, usada também por Paulo aqui em Romanos. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que somos filhos adotivos de Deus, ela não fala isso, essa palavra não é usada quanto ao modo que nós entramos na família de Deus, mas a nossa posição na família de Deus. Todos nós entramos na família de Deus pelo novo nascimento. Deus não tem, nesse sentido, filhos adotivos. Não há filhos adotivos na Bíblia. Todos os filhos de Deus nascem de novo. São filhos legítimos. Deus é o seu pai legítimo. Então só há um meio de entrar na família de Deus, pelo novo nascimento. Isso é deixado muito claro pelo Senhor Jesus quando Ele conversa com Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. Então, quanto à família, não há filhos adotivos, há filhos legítimos que nasceram de novo. Então, por que a Bíblia usa a expressão adoção de filhos? Eu vou explicar-lhes pelo seguinte. Durante o tempo do apóstolo Paulo, os judeus mantiveram um costume que já vinha de suas gerações anteriores. Qual era esse costume? O menino, criado em casa, em determinado momento, ali pelos 12 anos, mais ou menos, ele recebia alguém com autoridade sobre ele, que a Bíblia chama de pai-dagogo. O que é pai-dagogo? Não é a mistura de pai com pedagogo, mas é exatamente a palavra que a Bíblia usa para pedagogo. Vocês vão conseguir essa palavra na Bíblia, em Gálatas, quando a Bíblia fala aio. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. É a mesma linguagem. E o que acontecia nesta adoção de filhos? O menino, aos 12 anos, era colocado debaixo da autoridade desse professor. E esse professor, por um determinado número de anos, ele tinha autoridade sobre o filho. O filho, na casa do pai, não passava da altura de um escravo, ou seja, ele não tinha autoridade nenhuma. Ele não tinha direito à herança, ele não era senhor da casa, ele era um menino, um filho pequeno.
E o que acontecia, então, ao término desse treinamento? Quando, então, o pedagogo, o pai da Gogos, completava o seu treinamento. O menino recebia a adoção de filho. O que era adoção de filho? Ele, a partir de um determinado momento, o pai da Gogo o levava até a casa, havia toda uma cerimônia de bater na porta, entrar, ser recebido pela família, uma porção de detalhes que eles usavam. Então, a partir daquele dia, o filho era considerado um filho adulto na casa do pai. Ele não era mais um filho pequeno, mas um filho adulto, com responsabilidades, com direitos. Agora ele realmente era herdeiro do pai, ele se tornava herdeiro das coisas do pai. Então isso era chamado, essa cerimônia era chamada da adoção de filhos. Por que Paulo então usa essa expressão para nós? Exatamente por isso. Israel era um herdeiro menor, era um filho menor. Quem era o pai da Gogo de Israel? A lei. A lei era o aio, que durante 430 anos aproximadamente conduziu aquele povo. Ou seja, a lei serviu como alguém que treinou Israel. O aio, o pedagogo de Israel durante aqueles séculos todos. Mas você lembra quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo? O que significa que o fim da lei é Cristo? Que a finalidade da lei, não o encerramento dela, mas a finalidade dela era conduzir a Cristo. Uma vez que eles fossem conduzidos a Cristo, eles recebiam a adoção de filhos e se tornavam filhos adultos na casa de Deus. Por isso que Romanos 8,14 diz: esses são filhos adultos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então, nenhum dos crentes, em primeiro lugar, todos nascemos legitimamente na casa de Deus. O novo nascimento é o único meio de entrar na família de Deus. Espiritualmente, a adoção não se refere à nossa salvação, mas à nossa posição. Então, não há filhos adotivos de Deus. Todos os filhos são filhos nascidos de Deus. Em segundo lugar, a adoção de filhos nos confere a responsabilidade de filhos adultos. Você já prestou atenção à diferença entre os judeus e você? A lei dizia como tinha que ser a roupa deles, detalhe por detalhe. Se você tinha duas linhas diferentes, uma linha mais sintética, fabricada, e uma linha mais orgânica, como algodão, você não podia misturar as duas linhas na mesma roupa. Isso era uma demonstração de infidelidade para com Deus, porque ele queria demonstrar através disso que o povo dele não se misturava com outros povos. Você gosta, por exemplo, de comer um porco à pururuca? Eu gosto. Goiano gosta, não gosta? Judeu não podia. Sabe por quê? Naquele tempo, os suínos, isso é real, suínos comem cadáveres, corpos. E naquele tempo não tinha todo o serviço que se tem hoje, de sepultamento, disso. Os corpos muitas vezes eram jogados, e os porcos se alimentavam dos corpos. Imagina quanta doença eles não adquiriam. Deus proibiu por uma questão sanitária. São as leis dietéticas que nós chamamos. Eram questões sanitárias. Você gosta de um pintado ao molho? Eu gosto, é o peixe que eu mais gosto. Os judeus nunca comeram isso. Também na época deles, e se você, pescador, já viu, há uma época do ano, quando a água está bem baixa, que os peixes têm uma espécie de vermes, não é? Eles não podiam comer isso por uma questão sanitária também. A lei determinava como eles se casavam, a lei determinava como eles construíam as casas. Pode ler lá em Levítico, vai construir tua casa, vai fazer um segundo andar, constrói um parapeito para que se alguém cair da casa, você não seja culpado. Todo tipo de questão assim. É assim que se lida com crianças. Se determina vírgula por vírgula o que eles devem fazer, mas não é assim que se lida com adultos. Por que o Novo Testamento não traz isso? Porque você é um filho adulto. Essa é a diferença. Você não precisa desses detalhes todos, porque tem algo muito maior do que isso. O Espírito Santo de Deus. Isso é um resumo do que nós podemos chamar
da doutrina, da condução do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, aceite que você é um filho adulto. O Espírito Santo vai conduzir a sua vida. O Espírito Santo vai dirigir aquilo que você deve fazer. Não há detalhes mínimos a respeito disso. Por isso que Paulo escreveu, todas as coisas me são o quê? Lícitas. Você já pensou isso sendo falado por um judeu? Nunca. Mas para você é falado. Todas as coisas lhe são permitidas. Mas como você é um filho adulto, que sabe escolher o que deve e o que não deve, o versículo continua como? Mas nem tudo convém. Isso só se fala para um filho adulto. Você não fala isso para uma criança. Ou seja, Deus lhe fala isso porque você foi recebido como um filho adulto na casa dele, não como uma criança. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então nós temos dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que nós chamamos de lei. O que é lei? É aquilo que não há dúvida. Eu já falei aos irmãos, uns 3 meses atrás, numa culto de quarta-feira, sobre isso. Lei é aquilo que nós não temos dúvida. Por exemplo, Êxodo 20:15 vai dizer, não furtarás. Alguém tem dúvida sobre isso? É uma lei clara, todos entendem, não furtarás. Mas, por exemplo, desta lei nós tiramos preceitos. Estou andando pela rua, encontro uma carteira. Olha, teve um tempo que eu fui campeão disso, encontrar a carteira dos outros na rua, às vezes com valores altos. Você encontra a carteira, procura lá, a primeira coisa que você faz, algum documento, alguma coisa que demonstre quem é o dono daquilo. Qual é o princípio que te diz que você não deve ficar com essa carteira? Não furtarás. Mas espera aí, eu não estou furtando, não estou roubando nem furtando. Mas você sabe agora de quem é. Há uma informação ali. Retê-la é pecado, porque tirando de Êxodo 20:15, você sabe de quem é e você tem poder para devolver. Então se torna roubo, porque você não faz isso. Não está escrito isso, mas é um preceito que você entende claramente do versículo. Você não pode ficar com algo que não é seu. Não é assim que nós ensinamos aos nossos filhos? Dessa forma. Lei, princípio, mas daí a terceira parte é a que nós mais nos complicamos. Como filhos adultos, nós temos aquilo que a Bíblia chama de liberdade. Esse é o problema. Há leis específicas. Há princípios que nós tiramos da lei. E aqueles assuntos que a Bíblia não diz nada. O que nós fazemos? E naqueles pontos que a Bíblia não toca, o que nós temos a dizer? E naqueles pontos onde a Bíblia não é definitiva, liberdade. Daí entra o ponto que, como filhos adultos de Deus, nós temos que saber discernir o que fazer. Dentro dessa liberdade, eu chamo isso de zona cinza da vida. Você já usou a expressão, tudo é preto ou branco? É preto no branco. Que quando a gente diz assim, é preto no branco, o que a gente quer dizer? Ou é ou não é? Mas só que na vida cristã nem tudo é preto e branco. Tem a parte cinza, que fica entre o preto e o branco. Essa parte cinza é a parte de todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Ou seja, agora entra o seu discernimento. Esta parte cinza é aquela parte que nós podemos dizer o seguinte: se você fica só num extremo, nada pode, a Bíblia tem um nome para isso. Se você fica no outro extremo, tudo pode, a Bíblia também tem um nome. Qual é o grande problema disso? Se eu fico num extremo, a Bíblia chama, nada pode, tudo é dentro de uma regra e da letra. A Bíblia chama isso legalismo. Sim, nada pode. Daí você está indo a um extremo e negando que todas as coisas me são lícitas. Olha, isso não pode, não pode, não pode. Por que não pode? A Bíblia diz não pode porque não pode. Não tem explicação. Agora o outro extremo se chama o quê? Legalismo. Tudo pode. Irmãos, não caiam como adultos nem num extremo nem no outro. Nem no nada pode, nem no tudo pode. Nessas questões de liberdade.
Há 3 questões aqui que você pode julgar para não cair nesses extremos. Primeiramente, quando há algo na sua vida que a Bíblia não fala, mas você precisa tomar uma decisão, tome a melhor decisão bíblica que você puder tomar. A melhor decisão bíblica. A Bíblia não vai tocar no seu problema, no seu assunto. Procure parâmetros bíblicos. Tome a melhor decisão. Algo que positivamente a Bíblia possa te conduzir. Não foi possível tomar a melhor decisão bíblica, ainda não há uma solução para isso. Tome aquilo que for razoável. Nem sempre a gente faz o que é melhor. Às vezes a gente faz o que é razoável. Não é pecado, é razoável fazer. Não é o melhor, mas é razoável. E se definitivamente não há nenhum princípio para você se conduzir, faça aquilo que é tolerável, que não vai ferir nada na Bíblia. Que a Bíblia tolera que os crentes façam. Esta área de liberdade e de condução do Espírito Santo é uma área extremamente espinhosa e na qual é muito difícil de você estabelecer regras rígidas. Sabe por quê? Porque aquilo que na minha consciência é possível, talvez não seja na sua. Eu não posso criar regras para você pela minha consciência. É isso que eu não posso fazer. Eu não posso te obrigar a dizer, a fazer, olha, faça isso, porque é isso que Deus quer, quando é apenas a minha consciência que manda. Eu tenho uma consciência, você tem outra. Aquilo que para mim será plenamente aceitável, para você vai ser libertinagem. Aquilo que para mim é inaceitável, para você será liberdade. Nem eu nem você estaremos ferindo os princípios da palavra de Deus. Mas Deus nos deu essa faculdade da consciência. Então perceba as suas responsabilidades como filho adulto de Deus. Ser filho adulto é bom, mas isso tem responsabilidade. Seja responsável nisso. Dessa introdução, alguma pergunta, alguma questão que ficou em dúvida aos irmãos? Pode perguntar, gente, é a hora. Como funciona isso, como funciona aquilo? Ficou alguma dúvida? Vamos continuar aqui então naquilo que nós vimos. Quem é que está lá em cima? Lucas, pode passar para os pontos principais apenas para me lembrar os irmãos. Primeiramente, o Senhor prometeu guiar o seu povo, sim. É bíblico que o Senhor nos guia? Claro que é. O Senhor muito claramente deixou isso no Velho e no Novo Testamento. Vá até o último versículo, Lucas, Romanos capítulo 12, verso 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No Velho Testamento você encontra o verbo guiar. Deus prometeu nos guiar. No Novo Testamento, ao invés deste verbo, é usada a expressão vontade de Deus. Então, o Espírito Santo nos conduz aonde? Dentro da vontade de Deus. É importante que os irmãos tenham isso em mente. Agora, há um erro básico em relação a como entendemos a vontade de Deus. Qual é esse erro básico? É pensar que a direção é basicamente uma inspiração do Espírito Santo, sem a participação da palavra de Deus escrita. Qual é o erro básico dos crentes ao abordarem a questão da direção do Espírito Santo dentro da vontade de Deus? É achar o seguinte, que o Espírito Santo vai fazer isso através de impressões. Tem um amigo que criou uma teologia. Eu já citei essa teologia aos irmãos. É claro que ele estava sendo irônico ao falar isso. Ele criou a teologia do arrupio. Você sabe o que é arrupio? É o jeito do goiano dizer arrepio. Então a doutrina dele era a seguinte: se arrupiei, vem de Deus. Se não arrupiei, não vem de Deus. Por que ele falou isso? Ele estava observando quantos crentes estavam se conduzindo por
impressões. Tipo assim, eu senti no meu coração. Eu entendi que o Espírito Santo estava falando comigo. Ou seja, aquilo era um sinal, isso ou aquilo era um sinal que o Espírito Santo então estava trabalhando comigo e me conduzindo dessa forma, através de algumas sensações. Porque a gente precisa ter cuidado com isso. Porque Satanás também é capaz de criar sensações. Você duvida? Você já estava de madrugada sozinho em casa e a porta fez... Qual foi a sensação que você sentiu? Você lembrou lá do filme, né? Psicose. E ficou como? Morrendo de medo, tampou a cara e ficou escondido embaixo do cobertor. Claro que Satanás não vai fazer isso, não é? Mas Satanás também sabe criar impressões, irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso. Satanás também tem os meios. As nossas impressões são causadas pelos meios externos, normalmente. E Satanás pode agir com isso. Tenha muito cuidado com isso. Moças e rapazes, a primeira vez que eu vi aquela moça, aquele rapaz, eu já entendi que o Espírito Santo estava dizendo que aquele era o meu príncipe encantado. Calma, cuidado. Nem sempre. Nem sempre. Conheço irmãos que juram de pé junto, como diz o goiano, que a primeira vez que viram tal pessoa tinham certeza que casariam com ela. Tudo bem, é a escolha de cada um. Fiquem à vontade, eu nunca obriguei ninguém a casar com ninguém. Já fiz muitos casamentos, mas ninguém obriguei ninguém a casar com ninguém. Ou seja, nós podemos estar muito enganados a respeito disso. Não se dirija por impressões. Olha, eu já vi irmãos crentes muito bem intencionados se envolverem num negócio porque tiveram uma impressão que o Espírito Santo lhes disse, olha, aquele é o melhor negócio. Era negócio com gente incrédula, negócio fraudulento. Como é que o Espírito Santo vai conduzir alguém a isso? Me diga. Já tive que conversar seriamente com pessoas que chegaram à seguinte conclusão, que o Espírito Santo tinha conduzido aquela pessoa a casar, aquela moça a casar com fulano. E eu perguntei, primeira coisa, irmã, é crente? Não, pastor, não é, mas se o Espírito Santo fez isso, está me dizendo que ele vai se tornar um crente. Olha, da onde isso? Onde é que está escrito na Bíblia isso? Quando é que o Espírito Santo vai conduzir um crente a casar com um incrédulo? Já tive que aconselhar gente, acredite, que chegou para mim e disse, o Espírito Santo me conduziu, me entendeu, estou entendendo que ele está me dirigindo a me divorciar. Quando que o Espírito Santo vai fazer isso? Nunca. Ele jamais vai conduzir você contra a Bíblia. Cuidado com impressões. O Espírito Santo não vai conduzir nenhum empresário a fraudar o imposto de renda. Nenhum crente a roubar. Olha que situação. Uma pessoa super espiritual assim. Não sei se vocês já leram aquele livro Super Crentes, mas é mais ou menos isso que fala. Uma irmã foi se hospedar na casa de uma família e deixaram lá um quarto para ela. E a dona da casa tinha esquecido uma quantia de dinheiro dentro da gaveta do criado, do junto ali da cama. E ela entendeu que o Espírito Santo estava conduzindo ela a pegar aquele dinheiro porque havia uma necessidade diante daquilo. Sabe o que ela conseguiu? Ser acusada de roubo, uai. É a única coisa que é. Se hospedar na casa de alguém e roubar a pessoa é o quê? Não, mas foi o Espírito Santo que me conduziu. Ah, pera, gente. Segura. Se você for conduzido por todo tipo de impressão desse jeito, daqui uns dias o Espírito Santo vai dizer para você se jogar na frente de um caminhão, você vai se jogar? Ou seja, isso é infantilidade, não é assim que o Espírito Santo nos conduz. Ou seja, ter esse pensamento que o Espírito Santo vai nos dirigir fora da Bíblia, não é um pensamento que Deus tem nos apresentado. O Espírito Santo vai nos honrar na mesma proporção que honrarmos as Escrituras. É isto. Como que ele vai conduzir a sua vida? Dentro da Bíblia. Dentro de princípios bíblicos. Quais são as impressões do Espírito Santo? Bíblia. Ele vai te conduzir dentro da Bíblia.
Não de uma forma espetacular, não de uma forma sobrenatural, mas dentro do conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, nós somos chamados a sermos sábios, não médiums. Sabe o que é um médium, não é? Vocês viram aí nos noticiários o que é um médium, né? E viram mesmo o que é. Não só a parte que aparece, viram também o que é na realidade. Nasci num estado cheio de médiums, tenho dentro da minha família médiums, e sei como é a vida deles. É daquele jeito mesmo. Não há muito que maquiar. Então, dentro disso, cuide-se. Eu usei com os irmãos um exemplo de uma senhora bem intencionada, mas mal orientada. Normalmente é assim. Boa intenção com má orientação dá nisso. As pessoas até têm uma boa intenção, mas a má orientação as conduz de forma diferente. Ela tinha o seguinte hábito. Quando ela acordava pela manhã, ela orava pedindo que o Espírito Santo decidisse que hora que ela tinha que levantar da cama. Assim que o Espírito Santo lhe ordenava levantar da cama, ela então orava pedindo que o Espírito Santo lhe mostrasse qual roupa vestir. Assim que o Espírito Santo lhe mostrava qual roupa, qual calçado vestir. Agora eu vou contar a parte cômica da história. Tinha dia que ela aparecia na rua com um pé calçado e outro sem nada. Irmã, o que está acontecendo? O Espírito Santo me mandou calçar o pé esquerdo e deixar o direito sem. Tinha dia que ela parecia frio, só de meia. Machucava os pés tudo, aquele asfalto frio. Tinha um dia que aparecia com um sapato de um jeito, num pé, no outro de outro. Irmãos, o que acontece com incrédulos quando vem um crente assim? Eles zombam. É ironia. Eu não ia contar essa parte, mas vou contar. Já vi pais terem a infeliz ideia de deixar os filhos o dia inteiro sem comida, porque o Espírito Santo mandou a família inteira jejuar. Se você quiser jejuar, não tem problema, mas não me convide. Tive que ajudar um amigo que fez um curso comigo há poucos dias. Ele ganhou um rapaz para Cristo, e eu acho que ele passou alguns dados errados para o rapaz convidou ele para o seguinte: olha, fulano, meu pai na fé, eu vou praticar o jejum que você falou, mas eu quero que você faça comigo. Daí o outro respondeu: não, vamos juntos. Vai começar a que hora, termina a que hora? Não, começa hoje e termina daqui a 3 dias. Se você teve essa ideia, não me convide. Certo? Primeiro que o jejum é uma coisa particular. Mas você está entendendo aonde chegam essas coisas? O absurdo que nós chegamos? Não caia nisso. Isso não é super espiritualidade. O que as pessoas querem demonstrar com isso é que são super espirituais. Isso não é espiritualidade. Não caia nesses erros. Isso faz com que o nome de Cristo seja zombado pelas pessoas que não seguem Ele. Nós realmente trazemos zombaria para o Evangelho quando agimos assim. Nós somos filhos adultos. Eu posso acrescentar aqui, eu já falei com N pessoas sobre isso, não da nossa igreja, graças a Deus por isso, que nenhum de vocês fez uma loucura dessa. Mas já aconselhei N pessoas sobre isso. Eu estou sem chave aqui, mas de não sei por que razões ou patavinas, chegar num culto e pegar a chave do carro e entregar de oferta para a igreja. Você pode fazer isso? Pode, desde que seja muito bem pensado, certo? Entenda muito bem o que você vai fazer. Não vou limitar a liberdade de ninguém. Mas lá, porque foi cantado um hino e porque o dirigente disse, agora coloque a mão no bolso, tire a chave, tire o documento e coloque na cesta de oferta, os caboclos colocam. Depois vem pedir aconselhamento, eu perguntei, quem que mandou você colocar? Ah, eu entendi que era o Espírito Santo. Por favor, gente. Conheço uma pessoa que colocou a documentação do apartamento, deixou a família na rua. Depois o marido descobriu, além de dar separação, depois voltaram, né? Ainda teve processo judicial para tomar de novo o apartamento, que ela tinha entregado tudo lá. Imagina uma coisa dessas. Então não haja infantilmente assim, o Espírito Santo não nos conduz a essas coisas. Certo? Não nos conduz a isso. E isso é infantilidade pensar nessas questões. Então, eu agora estou conduzindo a parte que nós estávamos terminando,
para completar a que nós queremos hoje. Armadilhas comuns nesta questão. Pode conduzir bem à frente agora, Lucas. Ponto 4, armadilhas comuns nessa direção. Primeira delas, encontrou? Pode passar adiante. Isto, aí. Mais uma. A partir daí, quais são as armadilhas comuns? Porque crentes verdadeiros caem nessas questões. A primeira questão é a disposição para pensar. Quem não pensa, cai mesmo. Gente, nós somos chamados a um culto emocional, é isso? Qual é a palavra que a Bíblia usa? Racional. O que é racional? O que é um culto racional? Você está no controle das coisas. Isso. Quem está na razão está no controle das coisas. Controle racional, controle mental. Antes de tudo, a Bíblia nos chama a pensar no que estamos fazendo. Quem dera eles fossem sábios, que isso entendessem, é o que foi falado ao povo de Israel. Olha agora a segunda parte do versículo, a segunda questão. Uma das armadilhas é a indisposição para pensar adiante. Olha o que Deuteronômio nesse mesmo versículo diz: quem dera eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Pense quais serão as consequências das suas atitudes. Raciocine sobre isso. Isso que eu vou fazer terá qual consequência? É o mínimo. O que eu estou pedindo aqui aos irmãos, e a Bíblia está falando, não é o máximo, é o mínimo. Pense adiante. Em terceiro lugar, um dos grandes problemas, não aceitar conselhos. Olha que Provérbios diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Eu não sei quem te contou isso. Mas o conselho bom é dado, sim, dado pela palavra de Deus. Uma das formas que eu mais fui abençoado na minha vida foi a perguntar, a pedir conselho a irmãos que já tinham passado pelo que eu estava passando. Tem coisas, e nem tudo na vida eu passei, que às vezes alguém vem pedir um conselho e eu digo: olha, converse com tal irmão, ele já passou por isso, ele entende o que está acontecendo. E desta forma, indisposição para aceitar conselhos não vem de Deus. O Espírito Santo nunca vai te conduzir a não aceitar, a não ouvir conselhos. Ah, eu não preciso ouvir conselho de mais ninguém, o Espírito Santo já me dirigiu. Isso é engano. Não seja imaturo a esse ponto. Também, indisposição para suspeitar de si mesmo. Sim, duvide de si mesmo. Duvide das suas próprias intenções. Vou usar um exemplo. Você já teve um pensamento muito legal? E você ficou tão impressionado com esse pensamento, tão empolgado com a sua ideia, que você saiu contando para todo mundo: vou fazer tal coisa. Uau! E uma semana depois você estava arrependido de ter o pensamento, de ter contado para todo mundo e da vergonha que você está passando. Vou construir um foguete para chegar na Lua. Conto para todo mundo que eu vou fazer isso. Na outra semana eu vejo que baita bobeira que eu fiz. Suspeite de si mesmo. Tenha suspeita do seu próprio coração. Diante disso, ore e leia a Bíblia, porque Deus diz: sonda o meu Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou trazer uma ilustração para os irmãos. Você teve uma ideia maravilhosa? Já teve uma ideia maravilhosa? Já teve aquela ideia que surge uma lâmpada aqui em cima? Tchan, liga assim uma lâmpada? Já teve essa ideia? Coloque uma prova nisso. Eu vou dizer um tempo mínimo. Ore por pelo menos um mês a respeito do assunto. Se ele permanecer na sua mente, se você continuar orando firmemente por ele, e você ver que teve algum desenvolvimento, siga à frente. Mas normalmente nós vamos ver o quê? Em 5, 6 dias nós já esquecemos daquilo. Tenha cuidado. Sabe quantos anos se passaram desde o dia em que Deus me chamou até o dia que eu pisei no seminário?
Quantos anos você acha? Desde o dia que eu disse, eu quero ser um pastor, até o meu primeiro dia no seminário, quantos anos você acha que passou? 14. 14 anos. Sem que eu esquecesse daquilo. Não foi que numa semana eu tive uma ideia e na outra eu estava no seminário. Deus amadureceu o pensamento por 14 anos. De vez em quando eu esquecia, dava uma de malandro, sabe? Daí tinha alguém sempre para me lembrar. Eu tinha um tio precioso que me lembrava. E quando eu achei que estava tudo perdido, porque houve um problema no seminário que eu estudei, e praticamente as portas se fecharam naquele meio dos anos 90. Eu fui para o seminário em 98. E as portas se fecharam. E eu fiquei desanimado com aquilo. Isso era 97. Sem que eu soubesse, o diretor do seminário tinha estado na minha cidade, conversado com o meu pastor e esclarecido todas as coisas. Eu estava triste com aquele negócio. Olha, e daí, meu Deus? Eu entendi que era isso e agora não tem mais isso, então acabou tudo. Passaram-se alguns meses, eu soube de toda a verdade. As portas haviam se aberto, se escancarado completamente. Então eu disse, então agora é a hora, agora não tem como dizer mais não. É a hora de ir. Mas se passaram 14 anos, irmãos. Não são as ideias que surgem assim do nada. Deus não faz isso. Deus amadurece as coisas. Deus vai ponto por ponto amadurecendo os seus pensamentos. Então não precisa ter pressa. Desconfie de si mesmo. Quando um pensamento não vem do Senhor, ele logo vai se apagar. Se vem de Deus, vai permanecer sempre. Não se preocupe com isso. Vai estar sempre ali. E em quinto lugar, indisposição para descontar o magnetismo pessoal de outros conselheiros. Eu sou obrigado a usar o exemplo que aconteceu aqui em Abadiânia. Como é que as pessoas se deixavam enganar daquele jeito? Tem pessoas que são assim, tem um magnetismo pessoal. Esses televangelistas da televisão são assim também. Fazem as pessoas fazer cada coisa. Cuidado com isso. Desconte esse magnetismo de alguns conselheiros. O que a Bíblia nos chama é: examinai tudo, retende o bem. Seja criterioso. Em último lugar, tenha disposição. Não caia no erro de ter indisposição para esperar, mas espere. A palavra de Deus diz: espera no Senhor, confia nele, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É isso que a Bíblia diz. Agora, para terminarmos, Deus nos conduz, é verdade. Mas você já passou pela seguinte experiência: você entendeu que aquela era a direção de Deus, tomou a decisão, colocou-se naquele caminho e começou a enfrentar problemas? Pense se você já não sofreu esse problema. Eu entendi que aquela é a direção de Deus. Eu entendi que Deus quer aquilo e eu faço. E eu começo a ter problemas. Logo que eu cheguei no seminário, um professor que é meu amigo até os dias de hoje, mora aqui em Anápolis. Ele me chamou e disse: Fabiano, o seminário não é um pedaço do céu. Só me falou isso. O seminário não é um pedacinho do céu. Muito pelo contrário. E ele tinha razão. Enfrentei problemas dos mais diversos, dos mais terríveis possíveis. Cheguei a pensar que, em determinado momento, eu estava tendo um problema do coração. Eu fui num cardiologista. Eu olhava para a minha gravata e ela fazia assim, tum, batia junto com o coração. Estou morrendo, uai. Tem que correr no médico. Fui lá, tinha nada. Eu apenas precisava aprender como lidar com os problemas. Só isso. Mas tinham problemas mais do que você imagina. Alguns anos depois, um outro professor me disse: num seminário, você tem aqueles que Deus traz aqui para serem preparados e aqueles que Deus traz aqui para preparar os que têm que ser preparados. Sim, nunca foram úteis na obra de Deus, mas foram úteis para nós. Nos prepararam maravilhosamente para aquilo que viria adiante. Isso era verdade.
A orientação do Espírito Santo não significa um caminho sem problemas e dificuldades. Por favor, entenda isso. O Espírito Santo está conduzindo a sua vida, isso não significa que você não vai ter dificuldades. Observe algumas coisas. Os problemas devem servir como um aviso para avaliar a própria conduta, e não são necessariamente um sinal de que estamos fora da rota. Não quer dizer que o caminho está errado, quer dizer que algumas coisas na nossa vida estão erradas. Não é para mudar o caminho, é para mudar você. Entenda isso. Os problemas não significam que você tem que mudar de caminho, mas que você tem que deixar o Espírito Santo mudar você. É diferente, entende a diferença? Muitas são as aflições do justo. Isso é verdade, gente? Você tem provado disso? Mas o Senhor o livra de todas. Não quer dizer que Ele não passa por aflições. Ele diz, muitas são. O Senhor permite que Ele passe por isso, mas as livra. Em segundo, seguir a orientação de Deus regularmente leva, sim, a dificuldades e aflições. Vamos a um exemplo. Israel foi conduzido por Deus a andar no deserto, sim ou não? Foi? Todos concordam? Foi Deus que mandou, foi Deus que fez. Quantos anos eles andaram lá? 38 anos, 2 anos no Sinai, 38 andando no deserto. Agora preste atenção. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas e dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. Quer dizer que Deus os ordenou a andar por um caminho grande e tremendo? Sem água, sem comida, cercado de inimigos e de problemas. Daí você lê a história. Qual era o maior problema deles? Eles mesmos. A geração que saiu do Sinai não entrou em Canaã. Aqueles que tinham mais de 20 anos, todos morreram aonde? No deserto. Mas foi Deus que os levou até lá? Foi. Se você tem andado pelo deserto hoje, isso não significa que você está errado. Significa que Deus está consertando as coisas. É diferente. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, capítulo 16 de Atos. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Isso aconteceu? Sim. Ele teve essa visão? Sim ou não, gente? Teve. Foi verdade essa visão? Foi. Foi Deus conduzindo a vida dele? Foi. Agora leia então os outros 2 versículos do mesmo capítulo. Versos 22 e 23. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Não foi Deus que mandou eles para lá? E olha o que aconteceu agora. Eles estavam errados? Não. Ser açoitado e preso quer dizer que eles não seguiram a vontade de Deus? Não. Tudo aconteceu dentro da vontade de Deus. Deus estava mudando o homem, não a rota. Ou você acha que Paulo não aprendeu nada com isso aqui? Leva um reiaço bem bom nas costas para ver se você não aprende nada. Aprende, uai, que dói. Ele aprendeu, foi treinado. Agora, quero o exemplo maior de todos. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Está falando de quem? Foi Deus que mandou Jesus a este mundo? Foi na vontade de Deus que Jesus fez tudo o que Ele fez? E você conhece alguém que sofreu mais que Jesus? Daí Hebreus vai dizer o seguinte, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendendo a obediência? Sim.
O homem Jesus. Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu para andar no mesmo caminho que nós. E por isso que Pedro diz, para que sigais as suas pisadas. Então quero terminar com isso. Problemas não são um sinal que você está no caminho errado. A direção do Espírito Santo pode sim conduzi-lo a problemas sérios. Mas entenda isso. Deus está trabalhando com o homem, com a pessoa. Não necessariamente mudando a rota. Não pense que você é um Jonas. Deus queria que ele fosse para cá, e ele foi para lá. E os problemas demonstraram isso. Está vendo, pastor? Olha, esses problemas são porque eu estou agindo igual o Jonas. Deus mandou para um lado, eu estou indo para o outro. Nem sempre. Calma. Problemas não são sinal que você está errado. Problemas são um sinal que Deus está trabalhando na sua vida. Então permita que o Espírito Santo lhe dirija pela sua palavra. Agora, para completar, e um incentivo nesta questão. O maior fortalecimento que temos no meio dos problemas é a palavra de Deus. Eu amo Filipenses 1,6 de todo o meu coração. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Mas acredite, foi num dos dias mais terríveis da minha vida que eu aprendi esse versículo. Ou seja, foi quando eu já estava desistindo, já, eu creio, nos últimos anos do seminário, quando eu estava pronto a desistir, que lendo Filipenses eu li esse versículo. Eu entendi, Deus tinha começado as coisas e Deus havia de completá-las. Tudo está nas mãos dele. Então, leia a palavra de Deus e entenda que nada foge das mãos do nosso Deus. Paciência e confiança nele. É isso que ele nos chama.